Ok, pessoal, de volta, lembrando que daqui a pouco, às 4 horas, tem reprise do programa, meia-noite tem reprise do programa e daqui a pouco tá lá no YouTube. Aliás, a gente tá indo muito bem no YouTube, né? Uau, estamos arrebentando. Muito bom. A TV Diário tá indo muito bem no YouTube e nas redes sociais no geral, né? E aqui, alguns dos programas, a gente tá atingindo aí a média de 5.000, 5.200, 5.300 TVs ligadas. Essa tem sido a média. Tem audiência, É bom negócio, é verdade, estamos arrebentando. A cidade com 200 mil habitantes, a gente está tomando conta realmente da região. Deus quiser. Quando a gente foi para o comercial, eu já deixei aqui sobre a situação, sobre o crescimento do PCC, que acabou virando uma grande empresa. Hoje, com ramificações internacionais. O PCC hoje tira a gente daqui, manda para Portugal e para outros países para comandar o crime lá também, e lavando dinheiro. Como combater isso? Bem, a primeira coisa é compreender, para a gente poder dar um nome claro a esse tipo de facção, é uma máfia. Uhum. É a máfia italiana que expandiu para os Estados Unidos. Sim. E vice-versa e para outros lugares do mundo. É o modelo de máfia que a gente estudou e assistiu em filmes e discutiu ao longo de uma vida. Que entrelaça o processo criminal, né, os crimes, as contravenções, com empresas, com família, com recursos, etc, etc. E a pergunta final é como se prendeu Al Capone. Al Capone foi preso pelo seu contador. Detalhezinho da lei que conseguiram pegar, né? Então o Capone foi preso quando o contador caiu. Uhum. E o nome disso chama-se em inglês Follow the Money. Follow the money. Ou siga o dinheiro. O dinheiro. Então, uma estrutura como o PCC, a base do combate ao PCC é o Follow the Money. Uhum. Na minha interpretação. Sim. E acredito que está se caminhando para isso, porque você vê que o próprio enfrentamento que o governador de São Paulo tem dado com a polícia militar aos criminosos, na parte ostensiva, na parte investigativa, tem sido muito dura. A polícia de São Paulo é uma polícia diferenciada. O doutor Derrite, que é o secretário de Segurança, tem feito um trabalho excepcional em São Paulo. Então, sem maiores elogios aqui, mas vamos entender, já está acontecendo. Perfeito. Já está acontecendo. E o combate é follow the money e, obviamente, é o trabalho ostensivo e obviamente, desculpa a repetição, mas a prática efetiva de sufocar o crime. Você tem que sufocar a quadrilha, sufocar aquela organização, porque as contas precisam ser pagas. A fatura vence no final do mês. Uhum. Se você sufoca, ele dura um mês e meio, e depois começa a correr. Porque tem que pagar as contas. E a cobrança vem. Então, é preciso entender isso numa facção como o PCC. Eu acho que o caminho está muito bem traçado pelo governo de São Paulo. Maravilha. Hélio, deixa eu só perguntar aqui ao deputado o seguinte. Deputado, nós estamos vendo que o senhor está num périplo, numa jornada por diversos municípios daqui do nosso estado. Uma coisa maravilhosa, prestando contas, conversando com as pessoas, extra questão das eleições que estão aí por acontecer. Qual é a função dessa sua corrida por todos esses locais? Primeiro, é uma felicidade lhe receber em todos os locais, mas qual é a função dessa sua atuação muito proativa nesses locais? Conta pra gente. Klaus, olha só. Tudo começou quando o próprio partido, estou falando do Altineu, falando do Bruno Bonetti, identificaram em mim, vou botar entre aspas, né, uma pessoa que pudesse levar a direita, o bolsonarismo e o conservadorismo, as ideias, até essas cidades, até os nossos candidatos. Uhum. Entre aspas também, quase um embaixador, né? Que você vai, exato. obviamente, propagar essas ideias. Então, eu estou indo em praticamente todas as cidades do estado para conversar com os nossos candidatos a vereador, nossos candidatos a prefeito e a vice e apoiá-los. Obviamente, a gente se reúne, a gente fala sobre o partido, sobre a força do bolsonarismo, a força do conservadorismo e de que todos estamos juntos. Então, o sentimento de pertencimento aflorado, quando você está nadando no mar, no meio do mar, tu tem medo.
sozinho. Mas se botar o Hélio junto, o medo diminui. Como se mudasse alguma coisa. Como se o tubarão não fosse comer os dois. Né? E até mais barulho chama mais tubarão. Sim. Então, mas você fica tranquilo, porque você está sentindo ombreado, um companheiro nadando ali. Aí o medo passa. Perfeito. Então, o sentimento de equipe, o sentimento de pertencimento, também ajuda na hora de você ir se apresentar para ser eleito. Então, você não é um sozinho. Você está indo ali, você faz parte do exército, da tropa conservadora que está buscando um lugar nessas eleições. Claro que tem um vereador mais próximo, claro que tem um prefeito mais próximo, e a gente apoia. Agora, a gente está mais perto. Agora, a ideia é trazer todos. A nominata do PL seja muito forte. Essa é a ideia. Tá, vamos falar agora um pouquinho de Teresópolis, que aliás é uma cidade que lhe deu uma votação boa. Graças a Deus, Teresópolis bombou. Viva Teresópolis. Nós temos algumas coisas acontecendo aqui em Teresópolis nos últimos anos. Por exemplo, nos falta um hospital público. Isso é uma coisa... Embora tenhamos aqui 3 bons hospitais, uma é a Unifeso, o outro é o Hospital São José. Unifeso é uma referência hoje em operações cardíacas, é uma referência em traumas. Então, o Hospital São José é uma referência em oncologia. Então, nós temos bons hospitais. Mas precisa de um hospital público. Nós não temos. Falta leitos em Teresópolis. E Teresópolis é uma cidade que está querendo explodir turisticamente novamente. Já houve no passado e depois parou. E agora está começando. Vinícolas sendo abertas em Teresópolis. Está querendo explodir turisticamente. Só que nós não temos estrutura para isso. Né? E eu queria saber sobre um deputado federal, a sua visão, sendo do Rio de Janeiro, a sua visão aqui da região serrana. E Teresópolis, principalmente. Olha só, Teresópolis tem toda uma história, né? Que eu não vou contar para a galera de Teresópolis que eles conhecem. Então, seria a capital do nosso estado. Então, a estrutura dela é diferenciada. E obviamente, é aquela sensação que nós temos da capital federal que foi embora do Rio de Janeiro. Exatamente, também. É isso que eu ia falar. A mesma triangulação. Então, é necessário que se compreenda, por exemplo, quando se fala de saúde, se fala de regiões de saúde. Isso foi um conceito que a gente já existia, é claro, só que estava praticamente adormecido, e a gente trabalhou muito esse conceito, que é definir aquela região de saúde e mandar recursos para a região de saúde, para que dentro de um raio de X quilômetros você tenha todos os atendimentos necessários. Não quer dizer que cada cidade tenha que ter todos os tipos de hospitais ou de clínicas. Então, é o conjunto de cidades naquela região de saúde que teriam e tem esse investimento para que permita que, num raio seja razoável, né? Você tenha o seu tratamento na sua região de saúde. Então, sem conhecer a região de saúde, sem conhecer o que já está posicionado e as previsões de investimentos, tanto do Ministério quanto da Secretaria de Saúde, seria, da minha parte, como conhecedor do assunto, seria errado. Eu teria que aprofundar para poder te dar uma resposta sobre esse aspecto. Mas é dessa forma que tem que ser pensado. Recursos para a saúde existem. É preciso gestão. Eu ouvi isso de inúmeras pessoas o tempo que eu estive em Brasília. Ouvi isso dos conselhos de secretários de saúde estadual, municipal, que recursos existem. Existe falta de gestão em saúde. Então, o investimento em gestão de saúde é uma coisa que a prefeitura tem que fazer. Tem que fazer. Tanto a prefeitura quanto o Estado. A gestão em saúde tem que ser profissionalizada. Senão, você perde os recursos e você não tem o atendimento que tem que ter. Então, regiões de saúde, hospitais específicos, gestão profissionalizada, trabalhada, capacitada, que os recursos existem. A gestão que você quer dizer, tem que entrar os projetos. Como um todo. Olha só. Sim. Você tem o Exército, que é sempre uma discussão eterna. Você tem os médicos militares. Os médicos militares também viram os gestores de hospitais militares. Comandam
Mas funciona, né, general? Aí é que vem a questão. Como é que é isso? Aí que vem a questão. Essa é a discussão eterna. Muitas vezes, o médico é um excelente médico, Mas não é um administrador. mas ele não é um bom administrador. Perfeito. Um bom gestor de saúde. Por outro lado, às vezes você tem um gestor de saúde fantástico que não é médico. Então, existem alguns hospitais do Exército que já tem um comandante logístico, que é o que trata da gestão, e tem o diretor médico, clínico, é o cara que manda no hospital. Quem manda no hospital é o diretor. O diretor é o oficial médico, o comandante que está lá. Mas a gestão em saúde é feita por um oficial específico para aquilo. São discussões que precisam ser tidas. Porque existem gestores médicos fantásticos que não podem ser relegados. Mas essa identificação é necessária. É um bom gestor? Tem capacidade para aquilo? Não é porque é médico que tem a capacidade. Nem é porque é médico que não tenha essa capacidade. Cada caso é um caso. Mas sobre saúde é isso. Sobre turismo, eu quero te dizer o seguinte. Que a gente está no Rio de Janeiro, que é a capital mundial do turismo. Eu quero te dizer que eu tenho um plano sobre desenvolvimento econômico para o Rio de Janeiro, que eu estou discutindo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que na verdade são os clusters que já estão prontos no Rio de Janeiro. Se você pegar o estado do Rio de Janeiro, você encontra 6 clusters prontos. Só que não tem valor agregado, não tem a linha de produção anterior, não tem a linha de produção posterior, não tem nada. Estão isolados ali. É um cluster isolado. Então você vai e diz, mas como é que é esse cluster? Um deles é a siderúrgica. Nossa siderurgia é a primeira do Brasil, é fantástica em termos de produção, está lá a CSN e as siderúrgicas já estão em volta, mas não tem valor agregado. Não tem cadeia produtiva anterior nem posterior. Embarque e vai embora. Tem que ter quanto se pode produzir a partir de uma siderúrgica. Aí você vai para a região de Itaguaí, Angra dos Reis, Mangaratiba, etc. O que é ali? É a produção naval. Ali você constrói petroleiros, você constrói, como se diz, plataformas de petróleo, você constrói submarinos nucleares. Os estaleiros estão ali, né? Estão todos ali. E você tem... Do Brasil, talvez da América, do Hemisfério Sul, seja a maior concentração dessa produção naval. E está lá. E pronto. Está ali no cantinho de Angra, no cantinho de Cidadão, ninguém sabe nem onde é. É verdade. Então, cadê as cadeias produtivas? E a agricultura? Quando a gente vai no Noroeste Fluminense, você vê tudo abandonado. Você vê os canaviais que já existiam, os cafezais que já existiram. Você vê as usinas abandonadas, com rede ferroviária passando dentro. A irrigação pronta. Tudo lá feito da época de Vargas, que determinou que parasse. Você sabia que foi uma canetada que acabou com a agricultura do Rio de Janeiro? Acabou. Questão política, né, general? Política. Uau. Porque senão o Rio de Janeiro ia ser enorme. Então, vamos parar de produzir cana e café. Deixa outros estados produzirem. E assim vão cortando o rio. E aí tem o cluster turístico, que está pronto, pelo amor de Deus, Teresópolis e Petrópolis, e obviamente Itaipava e Nova Friburgo e o Rio de Janeiro como um todo, e as suas praias. Isso é o cluster turístico. É um pedaço que está pronto, mas que tem que ter pensamentos, tem que ter visão de empreendedor. Conversei com um prefeito do Rio há pouco tempo e falei para ele, o cara falou, vou fazer isso, fazer aquilo. E eu dei algumas sugestões para ele, falei, cara, você nunca pensou em fazer assim? Aí ele, pois é, vamos fazer assado, faz o projeto. Com um projeto pronto desse, você tem investimento externo, você tem investimento para aquilo. Vê Miguel Pereira. Miguel Pereira, né? Virou um fenômeno com o André Português. Exatamente. Virou um fenômeno. Claro que ele teve investimentos, claro que teve o cuidado necessário de vários atores, porque ele sozinho não poderia fazer. Mas fez. Ele esteve no programa comigo há cerca de um mês atrás. Ele veio a Teresópolis, participou do programa e ele falou exatamente disso. Eu não faço sozinho. Eu fui buscar parceiros. É isso aí. Não tenho dúvida. Já falei antes de te falar. Eu fui para parceria privada. Aconteceu. Claro Fez que acontecer. Você tem que ter um projeto que... Olha só, é muito legal quando você vai ao banco
com a sua empresa e pega crédito, pega dinheiro. Uhum. Por que o banco te dá dinheiro? Porque acredita no teu projeto. Claro. E porque acredita na tua capacidade de pagá-lo. Na hora que ele acha que você está com a sua capacidade de pagá-lo menor, o crédito diminui. Uhum. Até chegar uma hora que você diz, eu não te dou mais nada. Então, olha só, a visão do empréstimo bancário é muito importante quando você fala de projeto. Projeto só existe se você puder captar grana. Uhum. Não é tirando do bolso que você faz um projeto. O cara, você vende o projeto e o investidor põe a grana. Senão fica romântico. Senão não é um projeto, é um hobby. É uma ideia, É um hobby. É um hobby, exatamente. Ou é hobby ou é projeto. Projeto É. gera grana captada, Claro. gera investimento, gera seguro, gera pagamento de impostos, gera tudo. E gera lucro. E gera o pagamento do dinheiro que foi investido. Então, o pensamento do André está certinho. E foi o que eu tentei falar para esse outro prefeito. Ele se amarrou, está fazendo os projetos. Vamos ver se anda. O bom exemplo ele tem.